Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Te Dou a Vida, de 15 a 19 de novembro de 2021. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Gina e Ernesto se aliarão contra Helena e Pedro. Esther conhecerá Nicolas e se emocionará. E não acaba por aí. Helena e Pedro terão sua primeira vez. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Jaime e pergunta se Pedro está ali. Jaime diz que ele ainda não chegou. Pedro diz a Helena que antes do acidente ela estava muito nervosa, de mau humor e sonolenta. Helena diz que está tudo confuso e que ela estava fora dos sentidos. Pedro revela a Helena que nos exames dela apontou que tinha drogas em seu corpo. Pedro ensinou a Helena que Ernesto a estava drogando, mas diz que não tem como provar. Gabriela diz à mãe que ela está em dívida com Samuel, pois ela está solta, pois ele fez um papel de advogado. Andréia diz que ele se comportou muito bem. Pedro diz a Helena que se preocupa por ela estar vivendo com Ernesto. Helena diz que isso acabará em breve. Pedro diz a ela que se casará com ela quando ela se divorciar. Helena fica feliz e eles se beijam. Helena diz que está com ele, não importa aonde estará. Depois, Helena diz a Irene que ama Pedro. Andréia vê Samuel e Gabi se beijando. Depois, Andréia diz à filha qual é o futuro de viver com Samuel e diz que ela morará em um bairro simples. Gabriela diz que isso não é problema para ela. Robles procura informações sobre Margarida. A empregada diz a Robles que Margarida tinha um filho chamado Miguel e que moravam na casa dos Ribas. Trinidade conta a Helena que enquanto ela estava no hospital, Irene se vestia e se comportava igual a ela. Helena acha que isso é normal e não dá importância ao que Trini diz. Trinidade diz à patroa que tem a impressão que Irene quer ser igual a ela. Mais tarde, Helena conta a Irene sobre o que Trinidade disse a ela. Helena diz a Irene que se incomoda por Ernesto a vigiar. Andréia não quer mais vender os produtos de limpeza e quer seu dinheiro de volta, mas não consegue. Nicolas conta ao pai que sua tia e ele foram ao parque, mas que sua mãe foi ver alguém. Nelson oferece um pouco mais de dinheiro a Pedro para ele ficar de vez na mecânica. Pedro aceita e Nelson comemora. Inês e Robles se falam por telefone e ele conta sobre Margarida e seu filho Miguel. Inês suspeita que o outro seja Miguel. Robles pede a Inês que fale sobre Miguel para Isabel para ver como ela reage. Ernesto confronta Helena sobre quem ela foi ver. Ela responde que foi ver Pedro. Ernesto tenta se sair de vítima e Helena o enfrenta. Helena acusa Ernesto de a drogar. Ernesto tenta se defender e Helena nem sequer deixa o traste falar. Ernesto diz que a ama e Helena diz que as palavras dele é vazia. Helena chama Ernesto de monstro. Ernesto ameaça Helena e diz que vai arrancar dela essa obsessão pelo mecânico. Ernesto assusta Helena com seu modo de falar. Irene Víbora escuta. Ernesto acusa Irene de ajudar Helena e a chama de falsa e diz que não quer voltar a vê-la. Isabel se recorda quando Margarida morreu e Ernesto consolou Miguel pela morte da mãe. Ela se recorda que Ernesto intercedeu para que Miguel ficasse na casa. Isabel diz que ele vai embora, não o quero na minha casa, porque vai viver comigo. Helena liga para Pedro e diz que Ernesto descobriu que eles se encontraram. Helena toma a decisão de ir embora da casa com Nicolas para a casa de sua mãe. Irene, dissimulada, diz a Helena que Ernesto a expulsou da casa e a chamou de falsa. Helena diz à irmã que irá embora de casa para a casa da mãe delas. Depois, Helena liga para Andréia e pede permissão para ir para a casa dela com Nicolas. Andréia permite, mas não gosta da situação entre Helena e Ernesto. Ernesto, cada dia que passa, está mais louco e perturbado. Helena diz a Nicolas que ela e ele irão viver algum tempo com sua avó, pois ela e seu pai estão tendo problemas. Nicolas pergunta se é culpa dele. Nicolas pergunta à mãe se ela se separará de seu pai como seus avós. Helena diz que sim. Nicolas diz que não quer.
Irene está furiosa pois terá que ir embora da casa de Ernesto. Irene encontra a droga que Ernesto dava a Helena. Helena liga a seu pai e diz que irá embora de casa para morar com sua mãe. Irene descobre que clenbuterol é tranquilizante de cavalos. Irene descobre que Ernesto drogava Helena e que por isso ela se acidentou. Domingo se sente mal. Por telefone, Inês diz a Robles que Isabel fala com muito desprezo de Miguel. Inês diz a Robles que Miguel é o outro. Robles diz que investigará Miguel Hernandes. Helena e Nicolas chegam à casa de Andréia para viverem lá. Andréia questiona Helena por que saiu de casa. Helena diz que já não aguenta viver com Ernesto e que se divorciará dele. Helena revela à mãe que Ernesto a drogava. Andréia se surpreende, mas se recusa a acreditar. Horácio conta a Mônica que Helena e Nicolas foram morar com Andréia. Mônica diz que isso não será fácil, pois Andréia sempre apoiou Ernesto. Ernesto se surpreende ao descobrir que Helena foi embora de casa. Horácio vai à casa de Andréia conversar com a filha. Helena pede ao pai que converse com Nicolas. Irene mostra o clenbuterol a Ernesto e diz que estava nas roupas dele. Ela o acusa de drogar Helena. Irene diz a Ernesto que ele é muito inteligente para não ter percebido o que ela sente por ele. Irene diz a Ernesto que ele deveria ter se casado com ela. Ernesto beija Irene. Nicolas diz ao avô que está chateado pela separação de seus pais. Horácio diz ao neto que quando o casal está mal, é melhor se separar. Irene e Ernesto se envolvem. Helena liga para Pedro e diz que Nicolas está chateado pela separação entre ela e Ernesto. Andréia ouve quando Helena diz a Pedro que sente falta dele e dizendo que o ama. Irene Piriguete acorda toda feliz por ter passado a noite com Ernesto. Andréia liga para Ernesto e diz que Helena está obcecada pelo mecânico. Andréia diz ao genro que ele não pode ficar de braços cruzados. Ernesto diz que não ficará. No parque, Domingo passa mal e desmaia. Horácio o vê desmaiado e tenta o ajudar. Ernesto vai à casa de Andréia e diz a Helena que foi ali buscá-la para ir para casa. Ernesto entrega um documento a Helena, a ameaçando que ela consome drogas e não tem condições de ficar com Nicolas. Helena acusa Ernesto de a drogar e o chama de infeliz. Ernesto diz que ficará com a custódia de Nicolas caso ela se separe dele. Terça-feira, 16 de novembro de 2021. Helena diz a Ernesto que não voltará com ele. O cretino a ameaça sobre tirar Nicolas dela. Depois, Helena diz à mãe que ela viu do que Ernesto é capaz. Andréia diz que ela procurou isso. Andréia, besta, diz que Ernesto fez o correto para recuperar seu casamento. Horácio socorre Domingo. Helena liga para o advogado Abel, dizendo que Ernesto a ameaçou de tirar Nicolas dela. Helena diz que ele quer alegar que ela consumia drogas. Abel diz que se Ernesto tem provas que ela consumia drogas, ele poderá ficar com Nicolas. Helena fica chateada e triste. Helena liga para Pedro e diz que Ernesto a ameaçou tirar Nicolas, a acusando de consumir drogas. Pedro fica furioso. Rosa está ouvindo a conversa. O doutor informa Horácio que Domingo teve uma queda na glicemia e que ele é diabético. Ernesto se recorda quando o advogado disse que ele poderia ficar com Nicolas caso Helena usasse drogas. Ernesto liga para Irene e os dois combinam de se verem na noite. Irene Piriguete fica feliz. O doutor diz a Domingo que ele deve procurar um endocrinologista, pois da próxima pode ser que ele não resista. O doutor diz que passará uma dieta saudável para ele. Domingo diz a Horácio que não quer preocupar sua esposa nem seus filhos e que por isso não os contou que tem diabetes. Horácio e Domingo fazem as pazes. Helena liga para o pai, contando sobre a ameaça de Ernesto. Por telefone, Rosa liga para Gina e diz que o marido de Helena ameaçou tirar o menino dela caso se divorcie. Gina fica feliz. Andréia vê Helena saindo e ela confessa que vai ver Pedro. André se chateia, mas não consegue impedir a filha de sair. Pedro e Helena se abraçam. Ele diz que seja o que for, enfrentará os problemas com ela. Pedro diz a Helena que é uma pena não poderem provar que Ernesto a drogava. Helena pensa na possibilidade de voltar com Ernesto e diz que não envolverá Nicolas nisso.
Augusto conta a Domingo que Pedro foi ver Helena, pois o marido dela ameaçou ficar com a custódia de Nicolas caso ela se separasse dele. Horácio enfrenta Ernesto e o acusa de drogar Helena. Ernesto diz que quer sua família e o expulsa de sua sala. Andréia ilude Nicolas e diz que os problemas dos pais deles estão prestes a se resolver. Andréia, trouxa, diz ao neto que nunca conheceu um homem tão honesto como Ernesto. Robles está investigando sobre Miguel Hernandes. Horácio repreende Andréia por ficar a favor de Ernesto. Depois, Helena desabafa com o pai e sofre. Helena diz que não há solução a não ser voltar com Ernesto, embora ela não queira. Pedro conta aos familiares sobre a ameaça de Ernesto em contra de Helena. Ernesto e Irene se envolvem. Por telefone, Helena diz a Pedro que voltará para casa. Pedro diz que isso é um perigo e que Ernesto pode lhe fazer mal. Helena diz a ele que não poderá mais vê-lo. Pedro diz que a esperará por toda a vida. No dia seguinte, Helena diz a Falciane da Irene que queria que aparecesse alguém na vida de Ernesto, que ele se apaixonasse e se esquecesse dela. Irene, hipócrita, diz que isso seria maravilhoso. Robles vai atrás de Ernesto e pergunta sobre Miguel Hernandes. Ernesto diz que Miguel era filho de Margarida e que faz anos que não o vê. Ernesto diz que não sabe nada de Miguel. Robles agradece as informações que Ernesto deu e se retira. Quando Robles sai, Ernesto se recorda quando conseguiu falsificar a identidade do verdadeiro Ernesto Ribas. Ele se recorda também quando queimou sua verdadeira identidade de Miguel Hernandes. Esther liga para Nelson e diz que precisa falar com ele sobre a carta que a mandou e marca de se verem no parque. Nelson está preocupado. Mônica descobre que um delegado esteve ali atrás de Ernesto. O advogado Abel tenta convencer Ernesto a dar o divórcio a Helena, mas é em vão. Domingo vai ao parque para consertar o carro de uma senhora. Esther e Nelson se encontram no parque. Os dois falam sobre a carta de Nelson. Nelson diz a Esther que está apaixonado por ela e por todas as suas qualidades. Nelson pede desculpas a Esther se a ofendeu. Nelson pede desculpas a Esther e se ajoelha pedindo perdão a Esther. Domingo flagra e pergunta o que significa aquilo. Nelson mente e diz que estava amarrando seu tênis. Horácio e o advogado lamentam por não terem conseguido provas contra Ernesto. O advogado liga a Helena e conta que Ernesto não chegou a um acordo. Helena se lamenta. Depois, Helena liga para Pedro e diz que vai voltar para casa e diz que sente muito. Pedro lamenta e Helena diz que não sabe quando os dois se verão. Os dois trocam juras de amor. Helena conta a Nicolas que voltarão para casa. Nicolas fica feliz. Domingo diz a Augusto que pensou que Nelson e Esther tinham algo. Rosa ouve quando Pedro diz a Augusto e Domingo que Helena voltará com Ernesto. Ernesto liga para a Madre Regina e manda ela não permitir que Robles fale com sua mãe. Por telefone, Rosa diz a Gina que Helena voltará com seu marido. Ernesto chega na mansão Vila Senhor e leva Helena e Nicolas para casa. Madre Regina repreende Inês por investigar os Ribas com o neto de Mariano. Madre Regina castiga Inês e a proíbe de se aproximar de Robles e com silêncio. Helena chega em casa e diz a Ernesto que voltou só por seu filho. Helena diz a Ernesto que cada dia que passa sente mais ódio dele. Ernesto diz a Helena que proibirá o contato entre ela e Pedro. Quarta-feira, 17 de novembro de 2021. Ernesto diz a Nicolas que passará o dia com ele e fala que o levará para o aquário. Helena se recusa a ir com eles. Ernesto então decide não ir para ficar com Helena. Augusto diz a Nelson que Domingo contou a ele que viu ele e Esther no parque. Augusto diz a ele que deve esquecer Esther. Por telefone, Gabriela pergunta como ela está. Helena diz que não está bem e que viver com Ernesto é um inferno. Ernesto beija Helena à força e diz que a ama. Madre Regina liga para Ernesto e diz que já tomou medidas para que não incomodem Isabel. Gabriela diz ao pai que está preocupada com Helena. Mônica conta a Horácio que um delegado esteve ali atrás de Ernesto. Pedro diz a Augusto que Ernesto usa Nicolas como um objeto para manipular Helena.
Gina liga para Rosa e pede que ela não permita Pedro sair da mecânica. Gina vê Jaime na rua e escuta quando ele diz a seu comparsa que foi difícil conseguir o clenbuterol. Jaime diz a seu comparsa que Ernesto Ribas foi quem pediu o clenbuterol para drogar sua esposa. Gina enfrenta Jaime e diz que ele a usou para conseguir clenbuterol. Jaime ameaça Gina caso ela conte. Ele contará a Pedro que ela foi quem o deu a droga. Gabriela decide ir embora da casa, pois já não aguenta mais Andréia. Inês pede a sua amiga noviça Bernarda que investigue Isabel, já que ela será quem ficará com ela agora. Inês pede a Bernarda que ligue para Robles e o comunique sobre Ernesto ter ficado muito chateado com a investigação. Helena diz a Ernesto que não quer que ele a toque. Ela diz que é a esposa dele só no papel, porque já na prática não é nada. Ernesto miserável beija Helena à força novamente. Samuel diz a Pedro que Gabriela irá dormir na casa de Helena. Gabriela inventa que Andréia expulsou de casa para ir viver na casa de Ernesto. Andréia diz a Irene que Gabriela foi embora. Gabriela confessa a Helena que usou o pretexto que Andréia expulsou para ir viver com ela ali. Bernarda liga para Robles e conta sobre o castigo da Madre Regina sobre Inês. Bernarda diz a ele que Ernesto ficou muito chateado com a investigação sobre ele. Helena diz a Gabi que Ernesto calcula cada passo. Uma mulher tenta seduzir Ernesto. Helena diz a Nicolas que Gabriela irá ficar na casa deles por um tempo. Ernesto se recorda quando Isabel o humilhava e o ameaçava quando era criança. Domingo diz a Esther que Nelson parecia estar se declarando a ela. Esther diz que isso é uma bobagem. Helena liga para Pedro e diz que Nicolas está passando mal e está angustiado. Pedro diz que ela está assim pela separação dela e Ernesto e incentiva que busque uma psicóloga para ele. Pedro e Helena combinam de se ver em um lugar reservado. Helena diz a Pedro que até se encanta ao pensar quando se verão. Nelson pergunta a Gina o que ela pensa sobre ele buscar uma mulher. Gina diz que não aceitaria e que ele só encontraria interesseiras. Ernesto chega em casa bêbado e manda Helena abrir a porta. Helena grita e diz que ele não dormirá com ela. No dia seguinte, Ernesto pergunta a Gabriela até quando ela ficará na casa dele. Gabriela diz que até encontrar uma casa para ela. Andréia liga para Ernesto e pergunta como ele está. Ele diz que estava bem até Gabriela aparecer em sua casa. Andréia se surpreende e Ernesto a pede que faça Gabriela voltar à sua casa. Depois, Andréia liga para Gabriela e diz que sente falta dela. Andréia pede que a filha volte para casa, mas Gabriela não aceita. Andréia diz que ela não pode estar na casa da irmã dela, pois ela e Ernesto precisam de privacidade. Depois, Andréia liga para Helena. Helena diz à mãe que está triste com ela, pois apoiou Ernesto do que ela. Helena descobre que Ernesto está incomodado com a presença de Gabriela em sua casa. Bernarda diz a Inês que conversou com Robles. Pedro diz a Augusto que está vendo um lugar discreto para ele e Helena se encontrarem. Ernesto quer vender a empresa pelas costas de Horácio e planeja acusar o sogro de fraude. Andréia diz a Pilar que precisa de um homem. Mônica visita Robles e tem interesse na investigação de Ernesto. Mônica conta ao delegado que Ernesto não é uma boa pessoa, pois está forçando sua esposa a ficar com ele à base de ameaças. Mônica diz a Robles que todos suspeitam que Ernesto drogou Helena. Gina visita Ernesto na empresa e revela saber que ele usou Helena com clenbuterol. Ernesto ri e pergunta de onde ela tirou isso. Gina diz que foi ela quem conseguiu o clenbuterol para Jaime, que era para drogar a esposa dele. Ernesto pergunta o que ela quer. Gina diz que quer que ele faça algo definitivo para separar Helena e Pedro. Gina diz a Ernesto que sua gravidez não serviu, pois Pedro nem ligou. Ernesto e Gina se aliam e se tornam cúmplices. Domingo está na empresa com Horácio para almoçarem. Domingo encontra Gina saindo do escritório de Ernesto. Quinta-feira, 18 de novembro de 2021. Domingo pergunta a Gina o que ela faz ali. A serpente mente e diz que foi algo relacionado ao trabalho. Com a ajuda de Augusto, Nelson baixa um aplicativo de namoro. Horácio diz a Domingo que sua ex-mulher não lhe dá o divórcio.
Domingo diz a Horácio que sua esposa, Esther, morre de vontade de conhecer Nicolas. Horácio diz que fará o possível para que ela o conheça. Gina visita Pedro na mecânica. Gina diz a Rosa que Pedro continua frio e distante. Helena, Nicolas e Gabriela se divertem. Ernesto chega em casa e Gabriela o provoca discretamente. Ernesto e seu cúmplice planejam acusar Horácio de fraude. Pedro aluga um apartamento particular para ele e Helena. Nelson está arrumando para sair com uma senhora e Gina o alerta sobre as interesseiras. Helena diz a Ernesto que está ali por Nicolas e que para ela ele nem está ali. Helena despreza e rejeita Ernesto. Nelson tem seu primeiro encontro romântico. Nelson se surpreende, pois sua parceira de encontro não é gastadeira, mas tem 5 filhos. Nelson, ao saber que ela tem filhos, sai correndo do restaurante. Mariano diz a Bernarda que Robles quer falar com Inês e está na linha. Robles diz a Inês que ela tem razão e diz que uma mulher foi na delegacia falar com ele. Ele diz que essa mulher o contou que Ernesto não é uma boa pessoa e que mantém sua esposa com ele à força. Robles e Inês querem encontrar Miguel. Helena rejeita Ernesto e ele fica chateado. Helena diz a Ernesto que o Ernesto que ela amou já não existe. Depois, Helena recebe uma chamada de vídeo de Pedro mostrando o apartamento particular deles. Helena fica feliz. Pedro e Helena combinam de se verem no dia seguinte. No dia seguinte, Domingo vai ao consultório do doutor. O doutor diz a Domingo que o diabetes dele está muito avançado e passa insulina a ele. Gabriela diz a Helena que Ernesto não pensa em ir trabalhar. Helena manda mensagem a Pedro, dizendo que chegará mais tarde no encontro deles. Ernesto e seu comparsa continuam tramando contra Horácio e planejam um desfalque. Domingo diz a Nelson que está bem mal e que tem diabetes avançado. Domingo se preocupa por sua doença e diz a Nelson que a qualquer momento pode sofrer um infarto. Nelson diz ao amigo que a família dele deve saber da doença dele e diz que eles têm muito a viver juntos. Helena chega no apartamento e ela e Pedro se beijam apaixonadamente. Pedro diz a Helena que sempre sonhou com aquele momento dos dois sozinhos. Pedro e Helena se envolvem. Andréia quer procurar por homens na internet. Helena diz a Pedro que sempre sonhou por aquele momento dos dois. Pedro diz que não consegue viver sem ela. Os dois se beijam. Por telefone, Samuel diz a Gabriela que Ernesto agride Helena verbalmente e mentalmente. Depois, Gabriela percebe Helena bem feliz. Gabriela diz à irmã que ela pode denunciar Ernesto por violência doméstica pelas ameaças dele. Gabriela diz que poderiam convencer a mãe a declarar a favor dela. Robles descobre que existe vários Miguel Hernandes, mas que nenhum é filho de Margarida. Horácio diz a Andréia que Helena não está bem e tenta convencê-la a ficar a favor da filha. Andréia não quer declarar contra Ernesto e diz que isso é uma estupidez. Irene visita Helena em sua casa e pergunta como a irmã está. Helena diz que já não sabe até quando aguentará aquela situação. Helena confessa a Cascavel que ela e Pedro se envolveram. A dissimulada fica encantada. Horácio liga para Helena e diz que não conseguiu convencer Andréia a declarar contra Ernesto. Domingo confessa à família que é diabético. Eles se surpreendem. Domingo conta que seu diabetes está avançado e que atingiu os rins e o coração. Esther fica muito triste pelo marido. Nelson diz a Gina que Domingo é diabético e se preocupa. Irene e Ernesto se envolvem. Irene revela a Ernesto que Pedro e Helena têm um lugar que se vêem às escondidas e que se envolvem. Ernesto fica furioso e pergunta a Irene se ela sabe onde fica esse lugar. Irene diz que não sabe. No dia seguinte, Nelson revela aos meninos da mecânica que Domingo é diabético e que devem ser solidários e não comer coisas prejudiciais à saúde na frente dele. Por telefone, Ernesto manda a Gina seguir Pedro e descobrir onde é o ninho de amor entre ele e Helena. Sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Gina pergunta a Ernesto como ele descobriu que Pedro e Helena estão se vendo. Ernesto diz que isso é o que menos importa.
Horácio diz a Helena que a esposa de Domingo morre de vontade de conhecer Nicolas. Helena permite que Esther conheça Nicolas. Andréia abre uma conta no site de namoro. Nelson continua buscando uma parceira pelo site. Modesto reaparece no escritório de Nelson. Nelson pergunta quem ele é. Modesto diz que é o irmão de Rosa. Por telefone, Helena diz a Pedro que não poderá ir vê-lo naquele dia. Helena combina com Pedro de levar Nicolas para conhecer Esther no parque. Depois, Pedro liga para a mãe e diz que Helena levará Nicolas no parque para que ela o possa conhecer. Esther fica feliz e emocionada. Gina presenteia Domingo com doces zero açúcar. Domingo pergunta a Gina como vai a gravidez. Gina diz que está tudo bem. Depois, Gina coloca a mão de Pedro em seu ventre para que ele sinta seu filho se mexer. Augusto e os rapazes da mecânica os vê. Depois, Rosa diz a Gina que Modesto voltou. Gina incentiva que ela o denuncie, mas Rosa diz que tem medo. Pedro diz a Augusto que nem sentiu seu filho se mexer dentro da barriga de Gina. Ele diz ao amigo que não sente a emoção de ser pai do filho de Gina. Augusto defende Gina e Pedro questiona por que ele a defende tanto. Augusto enrola e voltam a trabalhar. Esther diz a Domingo que irá conhecer Nicolas no dia seguinte. Domingo se alegra e diz que Nico é encantador. Horácio pergunta a Andréia sobre o papel que ele a mandou para declarar a favor de Helena. Andréia diz a Horácio que está esperando seu amigo Rafael. Andréia tenta provocar ciúmes em Horácio. Ernesto prepara uma armadilha para Horácio. Helena liga para Pedro e diz que em meia hora espera Esther no parque. Rosa escuta a conversa entre Pedro e Helena. Depois, a chata manda mensagem para a outra chata, Gina, dizendo que Helena e Pedro se encontrarão em meia hora no parque. Gina sai para ir atrás de Pedro. Parece uma cadelinha. Horácio acaba assinando os documentos que Ernesto solicitou. Horácio diz a Mônica que Andréia tem um pretendente. Mônica percebe que Horácio ficou enciumado e se retira chateada. Gina chega no parque e vê Helena e Nicolas. Pedro vem chegando com Esther. Esther chega no parque e Helena a abraça. Helena diz a Nicolas que Esther é sua amiga que fez os gorrinhos para ele. Nicolas dá olá a Esther e os dois se abraçam. Gina tira fotos. Ernesto comemora por Horácio ter assinado os documentos. Gina envia a Ernesto a foto de Nicolas, Esther e Helena juntos. Esther brinca com Nicolas no parque. Andréia marcou um encontro com Rafael, um homem do site de namoro. Andréia diz a Pilar que Horácio ficou ciumento quando soube que ela iria sair com Rafael. Horácio liga para Andréia e diz que entregará os papéis para assinar a favor de Helena. Pilar diz a Andréia que ela deveria apoiar sua filha. Andréia diz que está fazendo isso para que ela não se separe de Ernesto. Por telefone, Esther conta sobre a emoção de conhecer Nicolas a Pedro. Modesto vai à mecânica e descobre que Rosa não está ali. Modesto vai almoçar com os rapazes da mecânica. Mônica se enciuma de Horácio. Benito diz a Modesto que Rosa é sério. Gabriela diz a Samuel que quer sair com ele à noite. André e Rafael se encontram. Rafael elogia Andréia. Esther diz a Domingo que Nicolas é doce e encantador. Domingo diz que o neto deles é muito fofo. Esther diz que nunca imaginou que ele chamaria Nicolas de nosso neto. Inês conta a Bernarda que no dia seguinte a madre tirará o voto de silêncio dela. Por telefone, Helena diz a Pedro que está morrendo de vontade de abraçá-lo. Gabriela chega na mecânica e beija Samuel na frente de Rosa. Andréia liga para Pilar e diz que gostou de Rafael. No restaurante, Gabriela demonstra ciúmes de Samuel com Rosa. Samuel ri dos ciúmes de Gabi e a beija. Domingo está preocupado com sua doença e Esther o tranquiliza. Rosa liga para Gina e diz que Pedro sairá dentro de uma hora. Gina sai do trabalho para seguir Pedro. Domingo acaba comendo exageradamente novamente. Gina segue Pedro e descobre qual é o hotel que ele e Helena se encontram. Gina manda o endereço a Ernesto e diz que é aquele local onde Pedro e Helena se encontram.